Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. E hoje a gente está com uma convidada super especial, a doutora Sofia, que tem colaborado com a gente também de diversas formas, né, participando da pesquisa do UFV. Colheu o nosso cabelinho, né, alguns meses atrás, está com várias descobertas e hoje ela está falando, né, sobre a questão, né, do dentista biológico, né? Que ela é dentista biológica, então ela vai explicar para a gente o que é, porque muita gente não sabe nem o que é, né? Qual é a diferença entre o dentista comum e o dentista biológico. Ela vai estar compartilhando com a gente toda essa experiência que ela tem. Obrigada, doutora Sofia, de estar aqui com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez ao Alternativas para Ela. É um super estar aqui com vocês e, de repente, né, eu já estou meio abraçadinha com vocês, meio que desses últimos 3 meses e de repente, hoje é um dia que a gente resolveu falar sobre a odontologia biológica. Eu vou falar até um pouco no Brasil, né, porque vocês têm tido lives internacionais, né, com gente dos Sim. Estados Unidos. Nossa, o último E canal estava muito internacional esses tempos atrás. cheia de gente internacional, então nós vamos falar um pouquinho made in Brasil aqui. Mas na realidade é assim que eu acho que é bem importante para todos entenderem que é, algumas pessoas talvez estejam ouvindo alguma coisa pela primeira vez hoje sobre a odontologia, né? E que não tem como, a boca está interligada a tudo. Então, o que acontece no sistema tem uma repercussão em boca e vice-versa, ao contrário. O que a gente tem em boca vai ter uma repercussão sistêmica. Então, desde uma restauração que você faz, aquilo vai liberar um tostãozinho de alguma coisa, algumas liberam coisas menos deletérias, outras mais complicadas, né? E eu acho que não é só para o paciente com ela, que, por exemplo, os metais pesados são meio problemáticos, é para todo mundo, né? Mas uma das coisas que eu acho bem legal de entender é o seguinte: é, seria maravilhoso que a gente não tivesse nada, tipo, nenhuma cárie, nenhum problema em boca, nenhum problema de oclusão, e a gente, né, tivesse tudo 100%. Mas não é bem assim a realidade, principalmente dos pacientes que já têm um pouco mais de idade, como eu, que na minha época, só existia amálgama para reabilitar em dentes posteriores, e até em canino, em distal de canino, também se usava amálgama. E então, nós, como dentistas, né, e eu tenho 40 e tantos anos de formada, a gente lidava muito, a gente tinha restaurações de mercúrio, e tudo que a gente aprendeu na faculdade era que mercúrio é super tranquilo. Quer dizer, quando você mexe com mercúrio, você tem que ter um pouco de cuidado, não deixar cair mercúrio pelo chão, enfim, sei lá o quê, mas não era complicado deixar os mercúrios em boca, porque depois que eles tomavam presa, quer dizer, que eles endureciam, eles não liberavam mais nada. Mas isso não é verdade. A gente sabe que a partir do momento que a boca recebe calor e frio, é, que aliás é uma das encrencas dos amálgamas, você tem dilatação e contração, né, dessas restaurações. Isso, com o tempo, acaba fazendo microtrincas no dente. Às vezes a gente não percebe, mas de repente o dente trinca. Então, essa é uma das questões. Mas só no ato de escovar, o ato de chupar um chiclete, de comer, você vai ter liberação de mercúrio. E esse mercúrio, infelizmente, ele tem uma ação bastante deletéria, porque ele tem tropismo por algumas áreas, né? Em especial rim, hipófise, sistema nervoso, que é um grande problema. E, e tem mais umas questões, né? Não existe barreira para esse mercúrio entrar, seja um mercúrio orgânico, inorgânico, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas no fundo todos eles acabam passando pelas barreiras porque as nossas células são envoltas, né, em,
e é uma barreira lipídica, mas eles passam, atravessam e vão acabar entrando dentro das células. E isso não é legal, né? Infelizmente. E, A enfim, então, própria OMS e FDA, eles lançaram uma nota esses tempos atrás admitindo que as amálgamas de mercúrio são um perigo e que a retirada é prejudicial também, porque muita gente começou a tirar por questões estéticas, né, sem nenhuma proteção, né? E tem essa nota, eles admitiram, né? admitiram. Então, e na realidade, assim, o que a gente precisa entender que agora, para nós dentistas, né? Imagina lá atrás, para mim estava tudo ótimo e maravilhoso. Eu tinha amálgamas de monte na boca também, hã? Só que depois que eu fui começando eu comecei como homeopata, então já algumas coisas começaram a levantar a minha lebre. Mas quando eu comecei a ir para a Alemanha, estudar e trazer coisas de biofísica e tudo, eu acabei fazendo um estágio na Paracelsus Clinic na Suíça. Eu fui várias vezes lá. E eu fiquei assim, eu falava, não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque eles não deixavam absolutamente nenhuma restauração. É um hospital ligado a um centro de odontologia, um hospital de normalmente doenças mais degenerativas, e nenhum paciente entrava em nenhum tratamento médico se não passasse pela odontologia, não removesse os dentes. E naquela época, isso eu comecei a ir para Paracelsus Clinic tem mais de 20 anos atrás, eles eles não deixavam nenhum dente com canal tratado se esse paciente tivesse algum problema mais sério em boca, removiam. Eles tiravam todas as restaurações de amálgama e eles já tinham alguns sistemas de aspiração que hoje nós temos sistemas mais eficazes, mas naquela época eles tinham uma espécie de é um negocinho assim, todo, é, uma casa-mata, assim, que você punha em cima, em volta do dente, e a gente usa isso até hoje, que chama clean-up, e ligado aos uns potentes sugadores para remover esses amálgamas. Então, eles já tinham toda essa, não é nem filosofia, porque os trabalhos todos mostram que realmente ajuda muito, mas o que a gente vê hoje, eu acho que isso é bem importante, eu comecei pelos amálgamas, né? É que, na realidade, assim, é, por exemplo, talvez muitos de vocês tenham amálgamas em boca, mas se vocês não tiverem um consultório que esteja aparelhado o suficiente para remover, às vezes é melhor esperar ter para poder fazer remoção, tá? Porque a remoção é o que você falou mesmo, Tabita, a remoção levanta tanto vapor de mercúrio que é muito mais deletério ainda do que só o próprio amálgama em boca, tá? Porque ele vai liberar todo dia um pouquinho, mas a hora que você remove uma quantidade absurda, e eu já vi coisas bem pesadas aqui na clínica, de Tá? e removeram em alguns lugares onde eles não têm aspiradores especiais, a gente usa, a gente isola, né, o dente, depois tem essas casamatinhas que você coloca em volta do dente para fazer a aspiração com, com sucções bem potentes, né? E com esses vácuos, essas bombas a vácuo. E a gente ainda tem um trecão assim, parece, a gente chama de dinossauro, ele que encosta, vem aqui bem pertinho para pegar os vapores. Não, Então, e os assim, vapores têm que ser enviados para fora do prédio. não, Vai. é surreal. Eu tenho um removedor de um desses que tem os destructors dentro, então é Uhum. possível ficar dentro, tá? Mas do contrário, não é possível, não. Tá? Esse eu É trouxe do dos mais de Estados cama? que tem, entra e ele dá uma destruída ali. É possível, sim, fazer. Mas, gente, não é assim tão fácil. Por mais que a gente faça, a gente tem que ter uma porção de cuidados. E não é nem 100%, mas já é melhor do que não fazer nada. Não ter nada, simplesmente abrir, botar a broca e tirar. E aí, o que é pior, né? Porque eu me lembro, né? Quantos anos eu sou velhinha, do paciente cuspindo aquele monte de coisa preta, assim, né? Coisas, lá, cuspindo um monte de coisa, e aquilo engole, aquilo aspira um caos. Hoje a gente não faz mais isso,
mas graças a Deus já tem uma turminha mais consciente, já temos, eu acredito, eu não sei bem quantos dentistas brasileiros já estão mais orientados com relação a isso, mas talvez uns 400 ou 500, eu acho que também não é muito mais do que isso, não, e que alguns estão mais bem aparelhados, mas de qualquer maneira, lembrando o seguinte, tirar de qualquer jeito, às vezes é melhor não mexer, tá? Vocês estarem mais alertas e mais cientes disso também é muito legal, no seguinte foco, porque quando você chega para o seu dentista e diz, eu queria fazer a remoção, mas eu queria fazer uma remoção segura de amálgama. A maioria vai dizer, isso tudo é besteira, todo mundo usa amálgama há tanto tempo, olha aqui, eu tenho amálgama há 50 anos, estou vivo. Enfim, essa é sempre uma resposta que acaba vindo, e hoje Exatamente. está uma briga muito forte, né? Porque se começou a divulgar como odontologia biológica, e eles dizem que a odontologia convencional é biológica, é claro que se tenta ter materiais mais biocompatíveis, é claro. Então, hoje, está uma guerra isso, e eu particularmente acho que falar de odontologia biológica é o termo mais conhecido, mas eu não gosto muito dele, tá? Eu acho que a gente poderia pensar numa odontologia funcional. A Alemanha, a Europa usa muito o funcional, eu acho mais Sim, legal, eu pode também fazer prefiro esse termo, eu acho melhor. mais legal. A gente pode até falar um funcional integrativo, porque assim, a resina que a odontologia convencional usa praticamente igual. A gente pode até ir atrás de umas resinas com um pouco menos de bisfenol, alguns têm, mas às vezes ela não tem o bisfenol, mas ela também não dá cor, ela não dá textura, ela não dá o polimento. Gente, não é fácil. Então, aí o pessoal fala, ai, mas eu só uso essa, não faz mal, que não fica lá muito boa. Aí, às vezes, a pessoa também vai ter que trocar aquela restauração de quanto em quanto tempo. Então, eu acho que tudo isso tem que pôr numa balança, sabe? E quando eu dou aula disso, não, porque você só pode usar isso, isso. A mesmíssima coisa acontece com relação aos implantes, né? É a mesmíssima coisa a gente pensar um implante de titânio, é um implante de metal. Aí a gente pensa, tá, os trabalhos mais atuais mostram que a gente vai ter uma corrosão lentamente, por exemplo, do implante de titânio, que também é metal, né? E ele também vai acabar chegando no osso e acabar indo sendo drenado, por exemplo, para toda a cadeia linfática. Ok, agora sim, tem gente que tem 10 implantes de titânio e alguns têm umas marcas também meio, como diria, meio xing-ling, não muito legais, que são ligas, tá? E aí elas acabam sofrendo uma corrosão na boca. Mas tem algumas que são ligas relativamente boas. E tem gente que está enlouquecido, querendo arrancar todos os implantes da boca e de repente não vai ter nem osso para fazer outras coisas, não, de repente nem cabe, dependendo da reabilitação, nem dá para fazer tudo os de zircônia, que são os metais free. Então, às vezes, a gente precisa ter um bom senso. E baseado em tudo isso que eu já trabalho com isso há 30 anos, a grande maioria do que vocês estão ouvindo por aí, aqui, Brasil, o pessoal está aí há 5, 8 anos falando disso, né? Então, eu já estou vivendo isso há mais tempo. E a gente também tem que entender a realidade desse paciente. Então, você pode minimizar as coisas. E está aí uma questão que a Tabita já sabe que eu, nos últimos 5 anos, acabei entrando com um grupo para desenvolver coisas para minimizar os processos ruins. Então, eu criei algo que não tem no mundo. Eu criei uma linha de odontologia em fitoterápicos, aonde como eu gosto muito dessa biofísica, a gente sabe que a gente consegue impregnar algumas as substâncias com ondas específicas, né? Pode trabalhar dessa maneira e a gente pode minimizar isso. Então, de repente, eu falei dos amálgamas.
Quem pôde, quem consegue remover, super maravilha, tá? Eu não tenho nenhum amálgama mais na minha boca há muito tempo, tá? Quem pode, é, porque tem lá um implante, de repente, trocar esse implante, porque tem condição óssea de fazer, tem condição de saúde de fazer, tá? De repente, Tem um ótimo. dentista biológico, né? O dentista funcional que faça bem feito, gente, porque, pelo amor de Deus, esse é o maior, maior perigo. É, É o, o maior perigo. é surreal. Então, assim, de repente, é melhor você aguardar um momento certo, ou dar um tempo e usar algumas coisas. Então, por exemplo, eu criei uma medicação que o nome é horroroso, mas implante titânio zircônia care, para ajudar um pouquinho a você drenar um pouco desse seu titânio, minimizar um pouquinho a situação. Eu não vou conseguir minimizar a corrosão que existe na boca, mas uma boa higienização já pode ajudar. Então, assim, eu estava até comentando com a Tabita que existe o ótimo, existe o possível. E você pode ter todo o dinheiro do planeta e ter toda a condição de fazer, que tem coisa que às vezes não é possível ser feita. Então, tem muita gente se dizendo biológico, mas eles estão malucos, fazendo, deixando as pessoas completamente descompensadas, não conseguem reabilitar essa boca. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. É o ideal, se a gente não precisasse usar implantes de titânio, é o ideal, mas dá para a gente reabilitar tudo com zircônia? Quase tem coisa que não dá, porque ele não é, você não tem a mesma facilidade que você tem com o titânio. Aí você vai falar assim, puxa, Sofia, então você é pró titânio? Eu vou dizer assim, não, eu sou pró ajudar o meu paciente da melhor maneira possível, tá? Porque eu penso, tá, você perde um dente aqui da frente e fala assim para ele, olha, é muito melhor você ficar banguela do que ter o seu foco. Aí a pessoa entra numa depressão que nunca mais sai do quarto. Então, tudo tem pesos e medidas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, tá? Então, com os amálgamas é um pouco mais fácil, mas quando a gente vai pensar em reabilitação de bocas inteiras, não é bem assim. A nossa mordida é extremamente forte. Como é que você aguenta 400, 300, 500 quilos num fortão? Dá 500 quilos na boca, meia tonelada. Quem segura tudo isso? A gente tem que entender isso. Então, diferentes ligas não é legal. Você pode usar, claro que quem tem uma condição boa, ou um osso que dê para colocar, porque tem mais isso, os implantes de zircônia, você até pode fazer N implantes e suportar com coisas que não sejam metálicas. Isso é o ideal, mas nem sempre é o possível. Então, eu acho que hoje eu pensei em alguns tópicozinhos da gente ir conversando, tá? Só para as pessoas porem os pezinhos no chão e ir fazendo dentro daquilo que é possível, tá? E às vezes tem isso, são trabalhos demoradíssimos, são trabalhos onde você tem que estar melhor, bem de saúde também para suportar, porque são muitas horas de cadeira, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, não sei se alguém já comentou algo parecido com isso, mas quem está aqui, a gente tem que pensar no paciente que está ali sentado e como você vai repor aquilo que está lá. Então, eu falei disso. Outro assunto que eu acho bem importante, tá? Da gente colocar são, que eu acho, eu não sei se foi o David que falou, né? Ele falou de cavitação, falou dessas coisas, não falou? Das cavitações, de coisas que acontecem na nossa boca em áreas que esse osso não cicatriza adequadamente. Ele chegou a falar disso? Chegou a falar na questão dos canais e tal, né? E também Então, ele estava falando das infecções e dos bugs e do jeito. Eu só sei que eu saí daquela conversa. Eu comprei bicarbonato de sódio, eu comecei a passar. mas bicarbonato de sódio começa a corroer seu dente, cuidado. Não Eu pode fiquei desesperada. com sapólio, não. Vamos pensar assim, tá? Deus, que desespero. Eu acho que o que é importante? A gente pensar
que a saúde bucal, ela não é só o dente restaurado, ele tem que estar relativamente bem restaurado. Então, ele não pode ter, sei lá, excessos, por exemplo, aquele que você entra com fio dental, o fio corta, tem que ter contato, o fio, quando você desce, ele tem que fazer ploct e descer, porque o contato entre os dentes é o que protege a gengiva. Então, se você pensar que a nossa gengiva, imagina um castelo e um fosso em volta, né? Esse fosso é o nosso sulco gengival. Então, se você olha assim, né, parece que a gengiva está coladinha na pontinha do dente, mas ela não está. Ela está coladinha tipo 2 milímetros, até 3 milímetros, ela está colada. Então, ela fica com aquele gapzinho, com aquele. É um sulco mesmo em volta, é um fosso do castelo. Esse fosso tem que estar bem escovadinho. Por isso, até a inclinação da escova não pode ser 90 graus, tem que ser meio inclinadinha, porque você tem que entrar nesse fosso para limpar. Então, se você tiver uma boa escovação, passar um fio dental, se você tiver espaços maiores, às vezes as escovinhas interdentais, tá? Pelo amor de Deus, não é para usar antibiótico em boca. Ah, porque agora eu vou zerar. Não, você não vai zerar, você vai ferrar a sua microbiota. Gente, a microbiota de boca está ligada com o resto. Então, se seu intestino estiver ruim, muitas vezes as bactérias daqui são as mesmas daqui. Então, a gente precisa cuidar daqui, 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 então da comidinha, do nosso intestino, deixar esse intestino com uma microbiota mais bonitinha, para que a gente tenha menos bactérias patogênicas, tá? A partir do momento que esse suco não está sendo bem escovado, ou esse dente tem um excesso de restauração, aquele que você passa o fio e sai metade, corta o fio, esgarça o fio, ali vai ter áreas que essa placa, né, esse biofilme, vai crescer. E aí você tem mais chances, você tem comida velha, pedaço de carne lá dentro. Claro que você vai ter mais chance de ter bactérias mais patogênicas. E com isso, só que a doença periodontal, que é onde esse suco vai se aprofundando e ele vai ficando escurinho, tem oxigênio, quentinho e cheio de comidinha. As bactérias vão fazer a festa. Vai rolar a festa. Só que vai rolar a festa das bactérias do mal, as mais anaeróbicas, as que são piores. E ali é um processo, porque todo essa, esse dejeto, esses metabolismos dessas bactérias do mal, desse fosso, todos os jacarés que estão lá, né, vai migrar também porque ali é tudo irrigado, via osso, via circulação. Então, ele cai na circulação também. Então, ele não fica só aqui. Então, isso vai ter uma repercussão sistêmica. Por isso que, bem, 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 bem antigamente, né? Não é sua época, mas um paciente que tivesse uma artrite reumatoide e uns dentes meio podrão, a mesma coisa, o que os médicos mandavam, arranca tudo. Porque as pessoas ficavam melhor sem os dentes do que aqueles cacos todos cheios de cáries e processos. Então, assim, não é para todo mundo ficar banguela, é para todo mundo O corpo, tentar. ele tem que escolher, né, Sofia, o que que ele vai sarar primeiro. Então, se você tiver ali com uma inflamação, uma bactéria constante no seu dente, você não vai conseguir tratar o resto do seu corpo, porque o negócio vai estar sempre ali. Ah, exatamente. Eu sempre brinco que a gente tem que pensar o corpo como uma caixa d'água. Então, se você tiver 2 furinhos, tá fácil de arrumar. Mas se você tiver uma centena de coisas, e que furinhos são esses que vazam o tempo todo e minam o sistema? Então, aí vem uma gengiva que sangra, mas não tem problema. E já, gente, ela não sangrou porque você encostou mais forte. Claro, você pode ter dado uma judiada, mas a maioria das vezes ela está chorando, ela está falando, pelo amor de Deus, me limpa, por isso que eu estou sangrando. Entendeu? Então, uma boca saudável não sangra, não tem gosto ruim, tá? Então, assim, isso faz com que já daqui você diminua pelo menos as bactérias do mal, que já é uma boa. Qual é outra encrenca? Pior é que silenciosésima, né? Porque a grande maioria das doenças periodontais você não tem dor.
aquilo vai progredindo, progredindo, né? Por isso que tem que ir fazer uma visitinha no dentista, tem que fazer não pode ter tártaro. Tártaro, então, pelo amor de Deus, né? É comida e biofilme velho que calcificou de tanto que ficou lá, porque nem sai, né? E aí não sai mais coisa, você vai ter que ir no dentista para tirar. Então não tem jeito. E aquilo é uma bola de neve, porque aquilo é uma área rugosa, já é uma área que uma comida vai grudar e aí fica uma bola de neve. Mas, enfim, os processos periodontais chegam a ser é, caóticos, às vezes eles ficam tão profundos que você tem, tipo, 1 centímetro de bolsa. Quem vai limpar aquilo? Nada. E as bactérias é um antro de perdição. Então, aquilo está o tempo todo minando o sistema, né? E por isso, as famosas endocardites bacterianas, oriundas de boca, as nefropatias, muita coisa, essas são as mais conhecidas, né? E até teve só fazendo uma ação muito legal, há muitos anos atrás, quando começou-se a utilizar os lasers de alta em boca, os lasers de alta são maravilhosos para tecido mole, mas eles são maravilhosos para você poder, porque ele tem uma potência tão alta que ele abla os bichos, ele simplesmente evapora, quer dizer, é isso. Então, se fez um, um trabalho muito interessante no INCOR, porque os pacientes que iam para fazer ponte de safena, chegava infartado, chegava lá todo entupido, sei lá, coisas desse tipo, eles às vezes tinham que ir para a mesa cirúrgica em 2 dias. E a maior encrenca era, tudo dava certo, mas muitos deles tinham infecções pós-cirúrgicas. E aí começou a se suspeitar muito com essa questão de boca. Então se fez um trabalho muito legal de entrar com um lasers de alta. E imagina você, como se você fizesse uma cauterizada nessa bicharada assim. Então você entrava em todos os sulquinhos, porque muitos com 60, 70 anos já têm um monte de encrenca em boca, às vezes uma escovação meia boca, né? Entrava em todas essas áreas periodontais e ablava-se, né? Então, matava a bicharada que estava lá. Pois quando eles começaram a fazer isso, nenhum paciente tinha problema de infecção depois das cirurgias. Então, não tem jeito, tá tudo conectado, né? Isso é fato. Então, a gente Tem uma falou imagem da. que eu gosto muito, que é dos dentes e de todos os nervos saindo, assim, e se conectando ao cérebro, assim, a Ah, quantidade de nervo que tem. aí descendo, tudo está conectado, né? E depois isso daqui você vai ter toda a inervação, principalmente do vago, que você todas as vísceras, todos os órgãos ligados. A gente vai ter realmente essa conexão, não tem muito jeito. E algumas coisas, como bactéria, também vai pelo sangue, né? Porque isso acaba entrando por ali. Então, existem muitas coisas. Eu acho que uma outra coisa importante da gente falar são essas questões das cavitações, cada um dá um nome, mas o FDOJ também é bem conhecido, o Nico, que eu acho que é o pessoal mais conhece, porque é facinho de falar, que na realidade ele quer dizer neuralgia induzida por cavitação osteonecrótica, mas nem toda cavitação, que eu já vou explicar o que é, ela tem, você tem dor. A 98% você não sente absolutamente nada. Então, toda a área óssea que não que sofre por algum motivo, e aí isso pode acontecer pós-cirúrgico. Você remove um dente, acaba usando um pouco mais de anestésico, porque precisa, com vasoconstritor. O que você tem? Uma vasoconstricção de toda aquela região, e esses vasos ficam mais fechadinhos, né? E você começa a ter uma área menos irrigada na hora da regeneração. Então, imagina que você tirou um siso, vamos dar um exemplo, que é muito comum. Tira porque não tem espaço, porque vai por aparelho, um siso. E nem estamos falando de um siso cheio de cárie, vamos pensar um siso íntegro, tá? Você vai lá, tirou. O que você precisa? Você precisa de um tecido de neoformação. A primeira coisa que você precisa é irrigação, oxigenação e nutrientes. E aí as células começam a se neoformar.
né? Então, o osso e etc. O que às vezes acaba acontecendo é que essa cicatriz, quer dizer, esse osso cicatricial, acaba não vindo tão a contento. Ele acaba não conseguindo se regenerar do jeito que deveria, tá? E aí, o que que acaba acontecendo? Naquela área, principalmente por déficit circulatório, você tem as células que vão se transformando em células ósseas, etc., vamos dizer, as células tronco, que vão todas se organizando, algumas delas acabam indo para uma fase de formação de adipócitos. Então, você começa a ter gordura dentro do osso. Quer dizer, esse não é o lugar de ter gordura, né? Aliás, não é, deveria ser lugar nenhum, a gente deveria ser sequinho, né? Mas, mas no osso, muito menos. Só que essa gordura degenerada, mal organizada, num lugar errado, e adicionado de toda aquela área que não está bem organizada, se mantém eliminando para o sistema, mandando para o sistema sempre interleucinas inflamatórias. Só que ali fica um troço tão crônico que justamente as interleucinas que são, vamos dizer, mais características de inflamações agudas, não tem. Então, você não tem TNF-alfa, não tem. E aí, o que que o corpo faz? Ele não consegue fazer nada, ele fica cronicamente dodói, e essas interleucinas e algumas quimiocinas, e dentre essas quimiocinas, a mais complicada, Filho também, ó. a Peraí, mais peraí, levada, meu Deus. a CCL5, tá? É uma quimiocina muito estudada, tá? Que acaba sendo liberada nessas áreas de cavitação. E só que ela não é só liberada em área odontológica, ela também é liberada em áreas, por exemplo, um câncer libera uma CCL5, tá? Então, essa CCL5, ela acaba sendo, ela vai ficando, ela vai subindo por exemplo, se você fizer um exame de sangue, tá? Você vai vendo essa CCL5 subindo, 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 e agora temos mais uma encrenca que depois do Covid, a CCL5 também, o Covid também libera CCL5. Então, aí você fala, mas o Covid já foi. A gente sabe que não é bem assim. As spikes do Covid acabam ficando nas paredes dos vasos, e a gente também tem liberação de CCL5. Só que esta quimiocina fatídica, ela é uma grande indutora de doenças degenerativas. Então, ela pode, infelizmente, induzir a um Parkinson, a um, ao que for, a um diabetes, a um câncer, porque ela ajuda a piorar esse sistema todo, que é o sistema imunológico nosso de proteção. Ela se mantém inflamando o sistema. Então, hoje, tanto é que uma das coisas, depois nós vamos fazer uma live sobre as medições dos cabelinhos que chegaram, né? Que eu já fiz um tantinho, e uma das coisas que eu pergunto é que se tem canais tratados, porque em volta de canais tratados também isso pode ir acontecendo com o tempo, tá? Principalmente os canais que foram não muito bem conduzidos, às vezes canais muito tortos, onde não se teve um acesso e uma limpeza desse canal tão adequada, ou numa área que foi extraído um dente, né? Então, eu sempre pergunto, porque a questão é, será que todos os pacientes que têm doenças degenerativas têm CCL5 alta? Tem muitos trabalhos, principalmente feitos pelo Dr. Lechner na Alemanha, que a gente sabe que não é verdade, mas uma boa porcentagem tem a ver. Então, pode ser que esses focos crônicos da área de boca, incluindo as cavitações, possam estar colaborando com, ou, vamos dizer, quando a gente pode abrir uma doença, ou eles podem estar colaborando para piorar essa doença. Então,
não É tem uma jeito. A inflamação boca eterna. é É uma inflamação eterna. inflamação eterna, exatamente. Não existe só em osso, tá? Essas cavitações, elas podem acontecer em outras áreas, mas é muito raro. Mas hoje a gente tem visto, eu não sei se vocês têm percebido, mas eu aqui mexo muito com isso, a gente tem visto muito mais necrose de cabeça de fêmur agora e em pacientes jovens. Necrose de cabeça de fêmur. A troco do que esse osso morre? Porque a gente tem dentro dessa cavitação, dessa cicatriz, a gente tem osso necrosado, a gente tem gordura degenerada, a gente tem muitas coisas dentro. Agora, a gente pode ter em outros ossos? Pode, mas 98% você vai ver em boca, tá? Infelizmente. Então, assim, esse é uma questão, né? Que eu acho que é importante a gente colocar. E, infelizmente, se for, eu brinco, se for um nicão, for uma cavitação graúda, quando você abre para limpar, porque você tem que abrir, tirar esse osso e curetar. Você tira como se estivesse tirando tecido mole e gordura. Sai de dentro do osso. Como pode um trem desse? A hora que você tira, você aí reza bastante, ou melhora muito a condição desse paciente, porque tem que fazer um novo tecido e bom, e não formar outra cavitação. Compreende? Então, por isso, a partir Então, do ele momento em tem que que estar você com o corpo preparado para fazer uma cicatrização decente. isso, comendo direitinho, tentando minimizar os processos todos externos, se tiver, às vezes, suplementando alguma coisa, é importante, porque no momento de produzir, por exemplo, uma vitamina D baixíssima, em 20, como é que vai fazer um osso? Não vai fazer um osso, entendeu? Então, tudo está meio ligado. Então, às vezes a pessoa remove, porque se for uma área que está começando a modificar, com medicamentos, com vitaminas e tudo, você consegue, às vezes, reverter. Mas se aquilo já tiver uma área maiorzinha, e às vezes é 2 centímetros, gente, não é pouco, não, é um buraco. A hora que você tira aquele negócio, fica um buraco lá. É uma área muito mal resolvida, vamos dizer assim. Então, é bem importante a gente entender que nós temos que também estar preparados quando for fazer uma remoção de cavitação, tá? Então, isso também é legal. Então, a cavitação ou esses nicos, enfim, o que quer que seja, a meu ver, é uma das coisas mais deletérias que possam existir, porque ela instiga qualquer coisa. Então, mercúrio é ruim, sim, é ruim, mas essas cavitações são complicadas. E eu acho que o outro item bem importante da gente falar são os canais endodonticamente tratados. E o que que a gente percebe, né? Que por mais eu fiz endodontia anos e anos e anos, né? E olha que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de coisas novas, então, só para vocês terem ideia, eu uso microscópio na clínica há mais de 20 anos. Então, eu já enxergava muito bem o que eu estava fazendo lá dentro, ou numa restauração, né? Que ajuda, você tem uma magnificação do que você está vendo. Mas eu peguei aquela liminha que ficava lá, choque, 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 mas depois eu peguei toda essa parte mecanizada que ajuda demais. Aí depois entraram os ozônios, né? Haja vista que eu uso ozônio há 25 anos na minha clínica, porque eu trouxe da Alemanha os primeiros aparelhos, tudo era meu, eu trazia de lá. Então eu era a única, né? Eu não podia nem falar o que era aquilo, porque o pessoal me achava muito tantã. Então, usar um ozônio numa cirurgia fantástico, usar um ozônio dentro de um canal para ajudar a esterilizar o máximo possível, tudo isso você vai ter vamos dizer, uma chance de ter um canal mais limpinho e depois você vai deixar um morto na boca, porque você vai tirar a parte viva desse dente, ou porque já contaminou, ou porque o dente morreu, né?
e deixar o mais limpinho possível. Mas a gente sabe que a hora que a gente deixa um mortinho na boca, por mais limpinho que seja, a chance dele deteriorar é alta. Porque a gente tem os canais principais, são aqueles que a gente coloca os cones, né, depois para obturar, mas a gente tem trilhões de canais colaterais. E esses canais colaterais, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar um incisivo central, que tem uma única raiz, tá? E eu pegar os canais colaterais. Então, imagina um tronco com os galinhos do lado, né? Os canais colaterais. São microcanalículos. Se eu enfileirar em uma raiz, a gente tem 4 quilômetros para ter bicho. Meu E como é que é? Deus. Meu Deus! Então, é por isso que a gente fica muito de olho nos canais, tá? Por isso que eu pus lá, quando eu coloquei com a Claudinha lá, o que vamos pôr dos dentes? Põe, tem canal tratado? Sim, ou não? Porque já tem grandes chances de ter o quê? Uma cavitação aí, um CCL5 alto e já jogando eu falo que é a gasolina no fogo todo dia, porque ele está inflamado Tá tirando todo. gasolina no fogo mesmo, literalmente. Entendeu? Então, assim, agora a pessoa fala: Meu Deus, mas eu tenho 10 canais tratados. De repente, dos 10, não estão todos numa situação caótica, porque uma das questões que vai acontecendo é que você vai tendo nesses microcanalículos crescimento de bactérias que ficam por ali e restos do próprio tecido, né, de vasos que ficam lá. Então, ficou um sopãozinho lá para eles, mas eles vão começando a produzir principalmente os radicais de enxofre, os sulfetos de hidrogênio. E esses sulfetos de hidrogênio, eles vão, é gás, aquilo vai minando o osso que está em volta. Então, esse osso começa a inflamar. E uma das coisas que o sulfeto de hidrogênio faz é diminuir a parte de ATP mitocondrial. Então, você vai diminuindo a parte de energia de todo este osso que está em volta. Então, isso vai acontecendo pouco a pouco, não é do dia para o outro, pouco a pouco, e aquilo vai fazendo que esse osso já não consegue se regenerar a contento, porque essa mitocôndria está funcionando mais sem vergonhosamente. Só que isso também é eliminado para o sistema dentro da, da gengiva, por ali, por toda aquela área. E se isso, por exemplo, for entrar em contato, por exemplo, com a boca, quando você faz, os enxofres amam o mercúrio, eles fazem um segundo componente mais tóxico ainda. Então, assim, doença periodontal com canais tratados e às vezes meio mais ou menos tratados, nem sempre estão adequados e juntou com amálgama, meu Deus, é uma bomba relógio. Então, assim, é para chorar? Não, é para a gente pensar o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, é isso. Tem que ser como tá, tem que fazer uma radiografia adequada para a gente ver cavitação, tem que ser tomografia, não adianta ser uma panorâmica. A panorâmica é para a gente só ter uma ideia de quantos dentes canais tratados tem, que extraiu, se deixou ter uma raiz residual, só assim para a gente dar uma olhadona. Mas se a gente quiser olhar a miúde, a gente tem que fazer tomografia de fio a pavio, daqui até aqui, inclusive da área retromolar, tem que pegar toda a área. Então, assim, mas com a tomografia eu não vejo se tem cárie. Então, às vezes, a gente é obrigado a pedir vários tipos de coisas para tentar Que tipo organizar de a boca testes, desse, né? né? É isso aí. Então, assim, o que eu agora falando para ninguém começar a arrancar os cabelos, que, ai meu Deus, eu devo ter todo esse monte de coisa, porque tem um monte de coisa na minha boca, tá? Mas assim, a partir do momento, se você tiver já um diagnóstico legal, a gente pode, pelo menos, vendo, eu falo que a gente vai dos mais piorzinhos para os menos piorzinhos. A gente pega o que está mais complicado, o que está uma área mais contaminada, enfim, começa por ali, né? Vai tentando higienizar o melhor possível aquela boca, vai organizando as coisas, porque o corpo da gente, ele até tenta se organizar, mas se a gente não ajudar, não vai ter jeito. E a gente pode usar Exatamente. algumas medicações, e uma delas
que eu criei, que aliás eu levei 6 meses estudando muito sobre Nico, para tentar achar fitoterápicos homeopáticos que pudessem ajudar a melhorar a microcirculação, ajudar a melhorar os osteoclastos de comerem os restos necróticos, os osteoblastos para começar a funcionar. Eu fui atrás de um monte de coisa, porque realmente eu tenho um acesso bastante grande, inclusive às medicações da própria Alemanha, e que tem muita coisa legal. Inclusive, eles têm, por exemplo, um nosódio do Nico, dessa maçaroca. Eles fizeram um remedinho homeopático do nosódio disso. Então, a gente pode usar muita coisa para ajudar a minimizar o processo. Então, a gente pode até manter tomando, por exemplo, um Nico Care, né, da Sage, tipo 2 vezes na semana, por um tempo, porque até você conseguir poder ir. Se você está numa situação que não está dando para ir, então mantenha alguma coisa que a gente consiga diminuir um pouco todos esses campos, a gente chama de campos de interferência ou focos, né? Porque se tiver bichinho, a gente Sim. chama de foco, né? Então, eu acho que são coisas que não é para assustar, mas é para alertar se a gente pode intervir. Se a gente não puder, a gente vai, pelo menos, como diz o remédio, né? A gente vai remediar, a gente vai usar algumas coisas, usar, tá melhor de saúde já ajuda, né? Tá com as vitaminas mais ou Sim, menos porque bonitinhas. para aguentar esse processo, né, o paciente ele tem que estar o mais saudável possível, né? Então, tipo, fazer uma preparação, uma boa dieta, uma boa suplementação vai ajudar sempre, né? Em qualquer situação, inclusive para não adoecer, né? Que o pessoal acha que só vai buscar quando está meio dodói. Eu acho que é para não adoecer, né? Então, Sim. às vezes você faz uma orientação para uma pessoa que está precisando. Eu já vi isso. Ah, não. Ai, meu filho não vai comer glúten, não vai comer queijo, não sei o quê. Ah, eu como umas coisas para ele, mas eu vou continuar comendo. Quer dizer, como se a coisa não fosse com ele. Eu já ouvi isso. Eu falei, Meu não, eu não Deus. vou me beliscar aqui. Uma mãe falando de uma criança: olha, você vai comer o seu pão, eu vou comer o meu, porque eu gosto de pão francês. Eu falei, então é difícil. As pessoas não têm ideia de como a gente morre Pai, pela meu pai sempre me falava assim, que é mais fácil você mudar a religião de uma pessoa do que mudar a alimentação dessa pessoa. não é fácil, mas a gente tenta. A gente tenta, né, falar, né? Ó, existe isso aqui. Isso aqui pode A gente, acontecer. Porque eu acho assim, Sofia, que em qualquer situação realmente você ter uma boa alimentação, uma boa suplementação, um estilo de vida saudável, ele vai te ajudar, né? sim. Sempre. Então, eu acho uma loucura quando o paciente passa né, o paciente de ela, né, que é o que a gente mais trabalha, passa com o médico e o médico simplesmente fala, não, como o que você quiser. Pode tomar E faça o que Coca-Cola, você dá. quiser, aí aproveita e tal. Eu falo, beleza. Essas dietas industrializadas, né? Que, que tem um monte de óleo de canola e leticina de soja e isso, e maltodextrina e caseína e proteína do leite e por aí vai, né? Uma lista de ingredientes inflamatórios que tem algumas vitaminas e alguns minerais, logicamente, e tem o aporte calórico que eles tanto falam, né? Mas eu não conheço nenhum nutricionista que toma isso, entendeu? Bom, Eu não conheço. bom, Eu nunca vi. E assim, não existe a preocupação com a microbiota desse paciente, não existe a preocupação com a saúde intestinal desse paciente. Então, beleza, vamos supor que realmente não exista ninguém que tenha revertido os sintomas nem nada do gênero, ok. Mas esse paciente, ele tem que passar o resto dos anos dele constipado, ou com diarreia, ou se sentindo inchado, ou se sentindo isso e aquilo. Sendo que uma alimentação saudável poderia aliviar todos esses sintomas que vêm junto, né? Os pacientes acamados não é somente estar acamado, é todo o conjunto de estar acamado. O rim não está funcionando legal, o fígado não está funcionando legal, porque o corpo precisa de movimento, né? sim. Então, você oferece para esse paciente uma
uma dieta cheia de coisas inflamatórias, isso e tal, e o paciente fica ali se sentindo mal, aí tá tomando Lufidal, aí desenvolve pressão alta, aí toma remédio de pressão alta, aí desenvolve diabetes, desenvolve diabetes, e por aí vai, eu acho uma loucura. Veste um santo e desveste o outro. Exatamente, eu falo, meu Deus do céu, como que pode, né? Gente, a alimentação saudável vai ajudar vocês em qualquer situação. Não tem Claro, contraindicação, não. não. Então, e tem essa questão, né, que as pessoas esquecem, né, que a boca, né, desde pequenininho, quando veio a primeira dentição, a segunda dentição, foi feita para usar, para mastigar, né, não para engolir tudo inteiro, né, não é para fazer uma mastigada, duas e bluf, de lá tudo para dentro, né. Enfim, eu acho que a gente tem, eu sei que hoje está mais fácil, né? A mídia divulga muito coisas mais saudáveis, mas eles divulgam muito o saudável, e não é saudável, mas todo mundo acha que é, né? Então, ai, nossa, mas comer um danoninho não é saudável? Pois é, né? Não é. É. Tá lá, E, vitamina A, B, C e fonte de ferro. Então, pronto, e um monte de corante, e um monte de conservante, de anti, não sei mais o que, anti, e lá vamos embora. Então, é isso aí. Eu acho que, assim, a odontologia não é muito simples, nem de se resolver, nem para a gente, mas, pelo menos, se as pessoas já forem tendo mais consciência e puderem, aos pouquinhos, ir sanando algumas coisas, vai ajudar sempre o sistema. Então, uma boa escovação já é uma boa coisa, né? E os pacientes que estão com um pouco mais de dificuldade, pelo amor de Deus, peçam para alguém escovar bem bonitinho. A gente pode usar uma coisa que é bem legal, que eu acho que vale uma dica. A gente pode usar as pastas de dente com ozônio, por exemplo, da Ozone Care. São sensacionais, tá? É uma pasta Isso, de, eu ia te fazer essa pergunta em relação à pasta de dente. são Ozone muito Care. legais, porque, primeiro, ela não tem tranqueira nenhuma dentro, né? Tranqueira, eu digo, né? Tudo que você encontra nas outras. Não tem flúor, porque até eu nem falei nada do flúor, mas, assim, o flúor, infelizmente, é, ele até teria algum papel, pensando na parte de para minimizar cáries e tudo, mas num contexto lá, assim, no índio, onde nada é fluoretado. Agora, num contexto de uma cidade, das cidades onde todas as águas são fluoretadas, aonde todas as pastas contêm flúor, nós estamos com muito mais fluorose, excesso de flúor do que falta de flúor. Aliás, fazendo mais estrago do que se não tivesse. Então, pelo menos a pasta de dente usem sem flúor, porque hoje, por legislação, nenhuma água não é fluoretada. Todas as águas que você comprar, qualquer água Caxambu, água Lindóia, todas têm flúor, porque é obrigado a pôr. Então, nós estamos com flúor até aqui. Então, a gente pode drenar flúor, que é uma coisa muito legal. Aliás, um medicamentozinho muito legal que eu acabei montando é o fluorose, o Detox Care. Você tira o flúor. Aí você fala, ai, uma criança vai ter cáries. Não, ela não vai ter cáries, porque ela tem flúor em qualquer lugar que você pode imaginar. Então, a gente está com muito mais excesso de flúor do que falta. E esse excesso de flúor deixa os ossos mais friáveis. A gente tem uma porção de outros problemas, principalmente na parte que está ligada a colágeno. Então, você tem, inclusive, flacidez dos próprios vasos. Então, até os aneurismas têm a ver com flúor. Com flúor, você Mas não tem uma também deixa a gente retardado, tá? e deixa retardado ainda para ajudar, porque é verdade que os QIs das crianças ficam menores em lugares onde você usa uma dose maior de flúor. Então, hoje o flúor não é algo que vá mais resolver o problema de cárie, porque houve uma mudança total, né? Antigamente era zero flúor, então o flúor teve até uma parte por milhão, ele está mais ou menos ali, uma parte e meio por milhão, mas a gente toma muito, usa muito mais flúor do que deveria.
Então, tá aí alguma coisa também que a gente pode repensar. E então, já existem algumas pastas muito legais. Claro que tem algumas muito antigas, por exemplo, da Veleda, são maravilhosas as pastas, as aquelas infantis são deliciosas, não só para criança, mas a Ozon Care eu acho muito legal, principalmente para os pacientes com ela, que às vezes têm maior dificuldade para higienizar, passar fio dental, porque o ozônio, ele não é seletivo, né? Ele pega esse tipo de bactéria, esse vírus, não, ele é bactericida, ele é virucida, ele é fungicida. Aonde ele entrar, ele tiver contato com uma parede com uma dupla ligação, ele vai romper. Então, ele tem uma ação muito legal, porque ele dá uma higienizada muito boa, tá? E que eu acho super ótimo. E, eventualmente, também os pacientes que às vezes têm um pouco mais de herpes ou coisas desse tipo, você pode usar o óleo ozonizado. Também nos herpes ajudam muito, tá? O próprio óleo ozonizado em área interna de boca, ou se o paciente está com imunidade mais baixa, ou se tem candidíase bucal, o gosto não é lá muito bom, né? Mas, enfim, melhora demais. Até para aftas, tá? Você passar um óleo, aí não é pasta, é o óleo. Existem uns óleozinhos ozonizados, tem uns, inclusive, bem pequenininhos, você deixa na geladeira, serve desde para unha encravada, tudo que você precisar lá, o óleo ozonizado vai. Cortei o dedo, passa um óleo ozonizado. É uma dica super ótima para as coisas de boca, tá? Então, às vezes, o paciente está tendo Então, de eu repetição, vou, é uma sim, dica, tá? eu vou querer tudo. A Não pasta, tá? pesa, são casos, tá? Vou querer Então, tudo, tudo. Sabe que a gente tem o programa dos 47 passos, né? Que a hum, gente vai aí cada semana ou a cada 2 semanas a gente tem essas reuniões, né? E fala. E a Patrícia Tamowski, que é a fundadora do Healing LS, ela coloca nos primeiros passos a limpeza do seu ambiente, né? Porque não adianta nada a gente, ai, detox, 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 se você continuar tendo contato com toxinas, tá? E uma das coisas que mais intoxica a gente, né, são coisas simples que a gente usa no dia a dia, que é a pasta de dente, o um sabonete cheio de cheiros, cheio disso, de químico, os produtos de limpeza, tá? Então, depois você desodorante, me fala, Sofia, se você tem mais produtos assim que sejam limpos para a galera tá? poder usar. Se eu lembrar, eu já passo para você, você bota no grupo aí. Não, é porque são coisas que, no fundo, a gente vai agregando e depois vai entrando no seu. Você nem se lembra que. Quer dizer, eu não uso outras coisas que não sejam essas, porque eu já acostumei. Inclusive, você fala, ai, mas o gostinho não é muito bom. Gente, eu nem lembro do gostinho, aquilo é uma maravilha para a boca. E realmente melhora demais as gengivites. Demais. Porque você tá usando, você sabe que o ozônio, ele é muito modulador, porque ele mata os bichinhos, mas ele melhora a parte de circulação e melhora a oxigenação. Então, no fundo, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo com um produto só. Então, é uma dica super ótima, tá? Tenho Então, lá em tem aí. casa uma máquina de ozônio, na casa do meu pai, que a gente ozoniza o quarto dele pelo menos 1, 2 vezes por semana. A gente tira ele lá de dentro, né? Aí Graças a Deus, a não gente ser tampa tudo, liga a coitado. máquina de ozônio, deixa. E a gente tem a máquina de ozônio de ambiente, a gente tem a máquina de ozônio pequenininha, que a gente limpa as frutas e verduras, a gente limpa com água, com ozônio. Lá em casa cheira a ozônio. O óleo ozonizado é fedido. O óleo ozonizado é super Não, bem. mas olha. Hoje mesmo eu acabei de atender uma paciente e ela é alérgica a tudo, e tem um gato e um cachorro. E eu vi que ela é alérgica também a gato e cachorro. Eu falei, nós vamos melhorar tudo e vamos ver se. E você vai lavar até o gato, compra um ozonizador de água. E o cheiro do xixi, eu falei, água ozonizada tira tudo, resolve. Água, sabão e água ozonizada. Eu amo. Agora, o ozônio. O ozônio, aqui na clínica, eu falo que a gente usa em todos os buracos possíveis e imaginários, menos para respirar, porque aí não dá certo, você vai tossir. Mas a gente usa dentro do canal, dentro da ATM, é,
nossa, às vezes está com músculo, você pode fazer um pouquinho de ozônio. A gente faz retal, sanguíneo, interarticular, qualquer canto o ozônio entra. Dentro do cabeço, Também, irriga, quando a gente faz as cavitações aqui, a gente lava com água ozonizada, claro que aí é uma água de osmose reversa ozonizada. Aliás, a gente usa água ozonizada para limpar o equipamento por dentro, os nossos caninhos. Então, ozoniza a água de manhã, passa por todos os caninhos, põe para funcionar, e os caninhos dentro porque também ali vai ficando um monte de perdição lá dentro, e dá uma higienizada. E aí a gente faz isso, lava a cavidade, a cavitação óssea, e depois injeta ozônio. Então, a gente melhora um pouco o perfil da regeneração. É que aqui a gente usa muito os PRFs, né? Tira sangue, aí faz centrifuga e aí preenche essa cavidade toda. Então a gente tem que ajudar um pouco o sistema, porque às vezes esse sistema não está muito legal e a gente quer resolver aquele processo e não quer que ganhe outro, porque você às vezes limpa um e ganha um segundo, porque o sistema está péssimo, né? E aí as pessoas têm que colaborar, né? Escovar melhor esses dentes, comer bonitinho e etc, né? Então é isso. trabalho Bom, conjunto, né? O médico sozinho não vai resolver nada, o dentista sozinho não vai resolver nada. Tem que ser um trabalho do paciente e do profissional, sempre, 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 sempre. Né? Você tem que se alimentar melhor, levar uma vida mais saudável, evitar as toxinas, né? E, e é e é isso. isso. Eu vou ver se a Vê gente se eu... tem alguma pergunta aqui, que eu acho que a gente tem algumas aqui. Uhum, Aqui a Cláudia falando que, oi, turma do bem, eu estou no meio de um restaurante, super barulho, mas estou presente. uhum. Ótimo, boa noite, Cláudia. Marisa falando boa noite aqui também. Aqui, a Andréia. Deixa eu até aumentar esse negócio para poder ver melhor. Aqui. Doutora Sofia, boa noite. Quanto tempo apareceriam sintomas neurológicos caso houvesse contaminação na retirada de amálgama e posterior ao tratamento de canal de dente? É algo rápido? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está se contaminando com mercúrios e outros metais todos os dias da vida, não tem como, né? Mas quando eu já tive alguns casos na clínica, e não foi só com doenças neurológicas, com outras questões também de paciente surtar, entrar em surto psicótico, porque removeu, tipo assim, eu resolvi, vou fazer todas as restaurações de amálgama, 4 num dia, ou no outro dia 4, tipo, tirar 10 restaurações em 2, 3 Troca, dias. sim. Sim, sim. Caótico e sem nenhuma proteção. Nossa, eu já vi coisas cabulosas aqui. Eu já vi, inclusive, essa foi interessante. E há muito, muito tempo, eu nem imaginava tudo isso que aconteceu. Eu removi um amálgama enorme, claro, não sabia nada de proteção, isso de bolinha aí atrás, e eu entrei com homeopatia, porque eu já fazia, eu faço homeopatia há 35 anos, e eu já fazia homeopatia, e eu dei mercúrio solubilis, né, para esse paciente para ajudar a drenar. E no dia seguinte, essa paciente me liga e diz assim: Sofia, ela era bem amiga minha, Sofia, não, pode ser, olha só, essa pergunta, por isso você me perguntou, você acha que pode ser? Eu tô com uma coceira vaginal enlouquecedora. Você acha que pode ser porque eu removi esse amálgama? Sim, tá? Então é assim, pode. Só que eu já estava dando drenador para ela, porque na realidade muitos pacientes meus às vezes já usavam homeopatia, e às vezes eu perguntava: você tem mercúrio? Porque é um remédio que a gente usa muito para dor de garganta, inclusive para gengivite, né? Mercúrio, ele pega muito mucosa. E aí eu falei: então toma, vai tomando seu mercúrio. Com certeza, ele jogou para fora, só que jogou na área vaginal. Então
às vezes Só fala, não sabe acha que que não, Cândida e Mercúrio, né, se levam muito bem, né? Que a né? Zizinha ama o Mercúrio. Então, a sua resposta, o que eu posso te dizer é o seguinte: não existe nada que a gente possa saber, porque de repente, imagina que o sistema desse paciente já estava, assim, eu falo, uma caixa d'água quase entornando. Aí você remove um amálgama e ela entorna. Pode, mas eu já vi isso, tá? E já vi coisas muito interessantes. Aliás, a gente teve um caso no ano passado de um paciente é, que precisou fazer uma intervenção, fez um coágulo, enfim, cerebral, e quando foram acessar, ele teve uma hemorragia, e aí pararam tudo, e esse paciente começou com muitos tremores, aí desencadeou um parque, sabe quando vai ficando uma bola de neve? Não afetou nada mais do que isso, mas desencadeou um Parkinson, e quando ele veio aqui, ele tinha dores em todo o corpo, e assim não podia mais mexer o braço, uma artrose horrorosa no pulso. E eu olhei a boca estava em petição de miséria, tinha pelo menos dos 10 dentes superiores, 8 com lesões, com foco, com pus, um caos. E aí eu virei para esse paciente e disse: Olha, eu não vejo outra solução a não ser remover todos esses seus dentes, todos. Dente, implante, era um horror, mas um horror. Aí ele disse: Mas eu fui ao meu dentista e ele me disse que tá tudo bem. Eu disse, tá bom, então eu vou fazer um teste para você, só para a gente ver, e ele não podendo assim fechar a calça de tanta dor no braço, e principalmente num do pulso e braço e ombro. Aí eu fiz, acho que vocês conhecem o que é terapia neural, né? Sabe o que é isso? Ouviram falar? Sim. Eu fiz dois bloqueios, um do lado que era o maior da dor e outro do outro lado dos gânglios de Gasser. Eu fiz dois bloqueios aqui com a terapia neural e disse assim para ele: experimenta mexer o seu braço. Aí ele fazia assim: Nossa, mas espera, como assim que a minha dor melhorou? Eu disse: Porque o seu problema é boca. E, e ele estava vindo numa situação horrorosa. E por que que eu estou contando isso? Para vocês terem uma ideia como tudo está ligado. Não é só o mercúrio, né? Mas esses problemas de boca. Quando foi feita a extração, removeu tudo, 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 tudo. E foi feita numa vez só, porque foi feita uma dentadura para depois fazer uma reabilitação. Hoje ele está reabilitado. Depois que removeu todas as cavitações, terminou a cirurgia, limpou ozônio, em tudo que tinha, não sei o que lá, o tremor dele quase que sumiu. Foi uma coisa louca. E ele falava assim, uai, ele é meio engraçado, que ele é meio assim, uai, como pode? Olha, minha mão só está tremendo um pouquinho, porque ele tinha uma mão que tremia um pouco mais do que a outra. Então, assim, não dá para a gente quantificar, sabe? Ah, um dia depois, 10 dias depois, isso vai depender do quanto essa caixa d'água estava já cheia e como é que estava o seu sistema, inclusive de regulação, né? Até de antioxidação. Mas infelizmente é isso aí. Não, a gente vê, quando eu pego, eu faço uma história do paciente, todo paciente eu tiro muito a história dele, e, e a gente vai vendo quando as coisas começam a aparecer. Ah, vamos lá, quando apareceu, sei lá, aos 40 anos, qualquer coisa. Tá, o que que aconteceu até uns 2 anos antes, mais ou menos? Como é que estava a sua vidinha? O que estava acontecendo? E às vezes você vai vendo algumas coisas. Você tirou siso, você fez não sei o quê, você fez canal, e às vezes você pega, entendeu? Ah, eu já removi todos os meus amálgamas, eu já não tenho amálgama nenhum. Que idade você fez isso? E às vezes você vai pegar ali, às vezes mesmo um ano e meio depois, aí vem, abre alguma coisa. Então, não é só metal pesado, né? Não é só isso.
tem essas questões dos estresses da vida, das coisas que a gente vai pondo, né, para dentro, mas situando as coisas que vão acontecendo, é a caixa d'água enchendo e não conseguindo é, regularizar, tá? Então, é o que eu posso te falar. Essa é uma pergunta minha agora que eu tenho, né? Você falou que tem em torno aí de uns 400, 500 dentistas biológicos no Brasil. Eu E acho, não sei, mais, fazem mais ou odontologia. menos, né? Mais ou menos porque não, eu busquei na internet, assim, também eu não vi muitos, né? Mas você acha que temos aí uma melhora nesses números por esses dias? O que está acontecendo? Tem mais dentistas se interessando por esse tipo de abordagem, né? Porque, na verdade, muitos são muito convencionais e quadrados mesmo, né? Fala, ah, não tem mais problema, não tá saindo mais nada, já tá inativado, já saiu todo o mercúrio, né? Saiu para onde? Para dentro do meu corpo? Tipo, continua aqui dentro, né? Então, Então, eu assim, vi, é uma loucura, né? O quanto que eles são fechados em relação a isso e desestimulam os pacientes a buscarem soluções alternativas, né, nesse processo. Como que na realidade, tá isso? então, o que eu percebo é que, assim, a coisa mudou demais nos últimos 10 anos, tá? Bom, há 30 anos, acho que eu desconheço se tinha muito mais do que a coitada aqui, só eu, não tinha ninguém. E é muito difícil. E mesmo assim, eu falo isso de coração, porque na minha turma, eu me formei em 81, né? E eu faço parte do grupo lá da faculdade. E, assim, eu vejo no WhatsApp, mas eu, eu desisti de colocar qualquer coisa lá, porque você vai ser literalmente açoitada, entendeu? Tudo é besteira. E de vez em quando eles põem assim, já puseram, porque a gente se paramenta um pouco para tentar não precisa ser um astronauta, gente. Tá, uma máscara, a gente tem uma máscara pelo menos para não aspirar mercúrio, mas não precisa parecer um astronauta. E realmente eu acho que tem uns que fazem um teatro um pouco maior do que deveria. É só para a gente não se contaminar muito. Mas ok. E a foto e dizem, gente, o que vocês acham disso? Né? E eu fiz uma universidade, eu fiz USP São Paulo, é uma universidade bastante, né? Quadradinha, né? E aí o povo, isso é um absurdo. E assim mesmo, eu tenho todos os meus amálgamas há 50 anos na boca. Então, só que aí a gente vai vendo, né? Ano a ano, um sucumbe de uma coisa, o outro morre de câncer, o outro não sei o quê, e nunca ninguém vai achar que tem é só isso? Não é, mas é mais isso. Eu sempre falo isso. Então, hoje, eu acho que a gente tem que falar para quem ouve, né? Mas os congressos mudaram absurdamente, tá? E os congressos de medicina, os congressos de nutrição funcional, de medicina integrativa, e a gente teve um agora, uns, sei lá, um mês e pouco atrás, um mês e meio atrás, 3.000 profissionais da área da saúde, tinha dentistas, tinha médicos, e assim, o assunto é todo mundo interligado, e o assunto é forte. Então, assim, a coisa está evoluindo e bastante rápido. Só que as pessoas acham que fazem um curso de final de semana e estão preparados para fazer as coisas. É uma pena. Mas, pelo menos, se já começam a fazer, porque tem várias pós já de odontologia biológica. E a gente vai ter muitos cursos de ozônio, super sérios, com gente maravilhosa dando, e todo mundo meio falando as mesmas coisas. Assim, ó, vamos usar ozônio, mas olha, vamos ver não sei o que lá, olha, mas isso tem a ver com isso. Então, assim, eu acho que a abertura está acontecendo, e eu acho que muitos estão indo para essa área também em função própria, porque eles não estão bem, estão doentes, entendeu? Mas ainda teremos uma boa. Vamos ter que trilhar muito. Porque Bom, eu a gente vê muita coisa acontecendo na questão da medicina integrativa, né, dos médicos integrativos funcionais,
né? Isso está rolando bastante, assim. Agora, a questão da odontologia, eu vejo que ainda tem Então, é um pouco mais fechado, né? é mais pacatinho. Mas eu já acho isso uma coisa maravilhosa. Teve esse congresso que teve agora, que foi dessa associação, a primeira, eles fundaram uma associação médica brasileira de medicina funcional integrativa, tá? E foi esse congresso que teve 3.000 pessoas. E o responsável é o Dr. Vitor Sorrentino, e a minha filha é responsável pela pediatria, pela parte integrativa de suplementação, então, muito legal, mas você vê, minha filha, ela tem duas pós-graduações, ela tem 600 médicos em cada pós-graduação, e eu dou aula no curso de odontologia biológica e o funcional dentro das integrativas. Eu dou em várias. E agora eu fiquei super lisonjeado que ele havia me convidado, o Vitor, para dar aula no congresso, mas depois não deu muito certo, porque ele me convidou muito em cima, não deu certo. E aí ele falou: não, você prepara a aula que você quiser, agora você vai dar aula na minha pós de mais 1.000 médicos. Então, os médicos estão indo atrás dos dentistas, os médicos estão abrindo a cabeça também. Que se o dentista fala e o médico não acredita, é uma caca, né? Agora, quando o médico começa, cadê? Eu preciso de um dentista aqui na minha cidade que possa me ajudar. Então, isso também está impulsionando os dentistas a irem buscar, entendeu? A gente recebe Uhum. muita gente perguntando: ah, você não pode fazer uma mentoria disso, daquilo. Então, às vezes eu falo: ah, vamos fazer uma coisa, faz uma pozinha de alguma coisa, depois você vem, porque a pessoa não sabe nada, é surreal. Vocês sabem mais do que eles, entendeu? É surreal. Então, às vezes eu falo: olha, então vai fazer assim uma pós pequena, para você entender um pouco de cada dente, o que que faz, porque é realmente surreal. Mas eu acho que assim teve uma abertura grande. Eu, pelo menos, já estou mais animada, porque já teve épocas que eu falava: Senhor, estou sozinha mesmo. Não tinha nem com quem conversar. Louca. De pedra. O Olímpio faz sol? Sim, sim, sim. Então, até a Marta faz sol esteve agora num congresso que a gente teve um. Nós tivemos o primeiro congresso de implantes cerâmicos, né? Que foi uma semana antes desse médico. E acho que tinha 600 dentistas, só tinha dentista. 600 dentistas Eu estavam fazendo. acho tão legal a história do pai dele, né? Que, tipo Não, assim, pois é. era tido como curandeiro. E a Marta Faisal estava lá. Aí a Magda Siqueira, que também. Já foram todos os meus pacientes. A Marta nunca foi minha paciente. Mas você tem que ir nesta mulher, brincando comigo. Esta mulher, ela tem uns negócios lá, é uma bruxaria muito high-tech, por causa dos meus aparelhos E a alemães. high-tech, Aí, amei. é bruxa high-tech. Aí a Bruxaria Marta high-tech. falou: eu vou aí na sua clínica. Pois é, então, mas ele, assim, é o tal, as pessoas são quase, quando passa para outro lado, que o povo começa a dizer: puxa, acho que ele tinha razão, né? É o que temos, mas vamos lá, vamos trabalhar, e E estamos a gente aí. tem que parar de pensar que o corpo é por compartimento, né? Não é, gente, é tudo interligado. E aí que tá a questão. Não, é só o dente. Vamos focar só no dente. Não importa se eu vou intoxicar o resto do seu corpo com mercúrio, se eu vou intoxicar todo o resto, se vai prejudicar isso, não. Vai resolver o problema aqui e agora, né? Esse aqui, sem pensar no contexto todo, né? No corpo Sim, como um todo. Mas está mas mudando, graças a Deus, graças a Deus. E Sofia, você tá atendendo pacientes? não, olha, eu atendi dentro da odontologia até 5 anos atrás, tá?
Hoje eu tenho uma equipe que é meu filho, minha nora, o cirurgião que trabalha comigo há mais de 10 anos, foi o primeiro que começou a fazer cavitação no Brasil. Eu tenho uma equipe que trabalha aqui comigo. Eu faço hoje na minha clínica apenas a parte de diagnóstico em cima dessas biorressonâncias alemãs e não dou conta assim da coisa. Claro que atendo, mas não lá dentro, abrindo buraquinho, fechando buraquinho, já não Sim, sou vai eu. ter a sua equipe aí.